Olá, está começando mais uma edição do Nordeste News, trazendo os principais destaques da região. Vamos aos destaques desta terça-feira. Em 10 anos, o número de mortes por intervenção policial aumenta 300% na Paraíba. Rio Grande do Norte fecha o último trimestre de 2024 com a quinta maior taxa de desemprego do Brasil. 8 municípios de Sergipe passam por processo de alteração de limites territoriais. Jovem morta ao sair da igreja no Ceará foi vítima de crime de oportunidade. Todos os detalhes a gente conta agora. Nordeste News está no ar. A Polícia Civil divulga a imagem de casal suspeito de matar criança de 2 anos em Tabira, Hilary Cristi. Isso mesmo, Alana. A Polícia Civil de Pernambuco divulgou na tarde da segunda-feira, dia 17, imagens do casal que está foragido e é suspeito de ter assassinado Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, no domingo, dia 16, em Tabira, no sertão de Pernambuco. Antônio Lopes Severo, conhecido por Frajola, e Giselda da Silva Andrade eram responsáveis por cuidar do menino. A delegada Joedna Soares, responsável pelas investigações do caso, disse que o casal já tem passagem pela polícia e foram presos anteriormente por envolvimento em crimes como tráfico de drogas e homicídio. A delegada informou também que a prisão preventiva dos suspeitos foi pedido pela polícia no plantão judiciário. Após uma análise do pedido, o Ministério Público deu parecer favorável. Na data do crime, Arthur chegou a ser levado para um hospital da cidade com lesões por diversas partes do corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. O caso foi registrado como homicídio por violência doméstica familiar. Volto com você, Alana. A Civil da Bahia investiga a morte de um adolescente de 14 anos que deu entrada em 2 hospitais da região sudoeste do estado com sintomas, com dor e roxidão na perna, além de vômito. Segundo o pai do garoto, antes de morrer, o filho contou para a médica que amassou uma borboleta, misturou os restos do inseto com água e usou uma seringa para injetar o líquido na perna. Davi Nunes Moreira morreu na quarta-feira, dia 12. Ainda de acordo com o pai, o garoto comprou a seringa na farmácia. Ele não explicou o motivo de ter amassado a borboleta e injetado o líquido na perna. A Secretaria de Saúde da Bahia também não divulgou detalhes sobre a situação. De acordo com o delegado Roberto Júnior, que é coordenador regional da Polícia Civil, informou que o caso foi registrado na delegacia de Planalto da forma como o pai relatou. Eles aguardam o resultado do laudo cadavérico, para concluir o que aconteceu. O Departamento de Polícia Técnica, que é responsável pelo exame, afirma que o prazo inicial para a conclusão da análise é de 10 dias. Agora a gente fala da nova tentativa de conciliação para resolver a greve dos rodoviários da Grande Ilha, que ocorreu nesta terça-feira, na manhã, às 9 horas, no Salão Nobre da sede do Tribunal do Trabalho da 16ª Região, na Rainha. A paralisação, que foi iniciada na segunda-feira, deixou São Luís, Passo do Lumiar, São José do Ribamar e Raposa sem transporte coletivo, afetando assim milhares de passageiros. Vamos acompanhar. A reunião contará com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão, do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, da Prefeitura de São Luís, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos e do Ministério Público do Trabalho. A audiência foi convocada pela desembargadora Márcia Andréia Farias da Silva, presidente do TRT Maranhão, e será conduzida pela juíza auxiliar da presidência, Thalia Barcelos Ortegal Braga. Uma nova audiência de conciliação foi marcada no Tribunal Regional do Trabalho, na 16ª Região, localizada na Areinha, em São Luís.
Essa conciliação foi marcada para resolver o impasse entre o Sindicato dos Rodoviários e a Empresa dos Transportes de São Luís, que desde segunda-feira, devido a esse impasse, está tendo uma greve total, a paralisação total do transporte público na capital, afetando milhares de usuários do transporte público. Os rodoviários reivindicam reajuste salarial de 15% para motoristas que atuam com o cobrador, elevando o salário para R$ 2.961,25 e de 25% para aqueles que operam sem cobrador, alcançando R$ 3.218,75. A categoria também solicita um aumento do Vale Alimentação para R$ 1.300 e R$ 1.500, respectivamente, além da inclusão de 2 dependentes no plano de saúde e odontológico e um seguro de vida para os motoristas em caso de falecimento. As empresas, por sua vez, alegam dificuldades financeiras para atender às demandas. A greve foi deflagrada mesmo com decisão judicial determinando que 80% da frota de ônibus circulasse durante a paralisação. No entanto, o Sindicato dos Rodoviários manteve os veículos nas garagens, descumprindo a medida, o que pode gerar multa de R$ 100 mil por dia ao sindicato. Enquanto as negociações avançam, a população da Grande Ilha permanece sem transporte coletivo. As negociações da audiência de hoje podem ser determinantes para o fim da greve de ônibus. Diante do impasse, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, do PSD, anunciou um projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal para autorizar o pagamento de corridas por aplicativos para a população afetada. Segundo Braide, a Prefeitura destinará os recursos que seriam repassados às empresas de ônibus para subsidiar as corridas. O projeto também prevê um novo processo licitatório para substituir as atuais operadoras do transporte público na capital. Após 4 anos como prefeito, eu posso dizer a vocês, essa greve que a nossa cidade está vivendo não é dos rodoviários, é dos empresários de ônibus. Ao longo de vários anos, esses empresários foram acostumados a usar os trabalhadores para deixar a população sem transporte e, com isso, forçar o município a autorizar um aumento abusivo nas passagens. Dessa vez, os empresários disseram que a passagem teria que aumentar para R$ 7,00, algo que eu não aceitarei. Sem falar que somente no ano passado, a Prefeitura repassou às empresas de ônibus 89 milhões de subsídio para que os serviços melhorassem. Mas desta vez, teremos uma greve diferente. Se os empresários acharam que paralisando os ônibus iriam prejudicar a população, eles estão enganados. Estou encaminhando agora um projeto de lei à Câmara Municipal que autoriza a Prefeitura a pagar corridas por aplicativo para a população enquanto os ônibus não voltarem a rodar. Ou seja, vamos usar o dinheiro que iria para os empresários esse ano para pagar o seu transporte enquanto durar a greve. Além disso, o projeto de lei autoriza a abertura de um novo processo de licitação do sistema de transporte público para a substituição das empresas de ônibus. E se os vereadores aprovarem amanhã o projeto de lei da forma original, amanhã mesmo a Prefeitura já inicia os procedimentos para operacionalizar o pagamento das corridas. E eu informarei a vocês a partir de quando as corridas já estarão liberadas. Juntos, vamos fazer com que São Luís nunca mais seja refém dos empresários de ônibus. O presidente da Câmara Municipal, Paulo Vitor, do PSB, afirmou que a proposta será votada em regime de urgência nesta terça-feira, dia 18. Em menos de 24 horas, a Câmara acaba de votar favorável e remeteremos agora, em instantes, à Prefeitura Municipal de São Luís, para que logo hoje, como o prefeito prometeu, os usuários do transporte público possam utilizar os aplicativos e os táxis aí, de forma como foi aprovado aqui para a Câmara. Nós autorizamos a Prefeitura a fazer esta ação. Na verdade, o projeto foi simples. Foi um projeto de 4 artigos, muito simples, mas a Câmara dá um voto de confiança ao prefeito da cidade para que ele possa executar o que ele prometeu ontem nas redes sociais, para que a população possa, a partir de hoje, usar o Uber, o táxi, enquanto estiver ocorrendo a greve. Na verdade, para contratar durante a greve, mas ele pediu um artigo para que a Câmara autorize a fazer uma nova licitação. E a Câmara está autorizando a que ele faça uma nova licitação do transporte público. Na verdade, a nova licitação ele vai conseguir abrir espaço para novas concessões. E isso, com certeza, é salutar para a cidade. A concorrência é salutar para que venham novos
novos ônibus, um melhor transporte público de qualidade, e a concorrência sempre é muito boa para que a população possa receber o melhor transporte público. O SET, por sua vez, declarou que analisará o projeto e reforçou que não defende aumento da tarifa, alegando que o subsídio municipal não cobre integralmente os custos operacionais. Eu queria me manifestar sobre essa questão da greve dos ônibus e da corajosa medida tomada pelo prefeito de São Luís de propor à Câmara de Vereadores um projeto de lei para pagar aplicativos, para fazer o transporte das pessoas, dos usuários que ficarem prejudicados durante a greve. Foi uma medida corajosa, ousada, é verdade. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem que aprovar integralmente o projeto de lei em regime de urgência e sem nenhuma modificação. Contudo, eu acho que a solução proposta não foi a mais adequada. Eu tenho duas sugestões para fazer, para ajudar no tema. Primeiro, discutir de uma vez por todas gratuidade no transporte coletivo. Maricá, uma cidade que é administrada pelo PT, já faz isso, por exemplo. E várias outras cidades do Brasil já discutem tarifa zero para todos os usuários de transporte coletivo. Ora, se paga quase 100 milhões de subsídio para as empresas, se vai ter recurso para pagar aplicativos, por que não discutir a gratuidade integral para todos os usuários de transporte público? Aliás, tem que aproveitar e falar também sobre a tarifa zero para os estudantes, que foi aprovado no plebiscito da eleição passada e tem que ser implementado já neste ano. Além disso, uma outra medida que talvez fosse melhor que a dos aplicativos seria a requisição administrativa. Na época do ex-governador Flávio Dino, o Estado fez isso com os ferryboats, por exemplo. O Estado, no caso a Prefeitura, requisitar, pegar esses ônibus e colocar funcionários, guardas municipais, agentes de trânsito, enfim, que pudessem guiar esses ônibus e fazer o transporte da população durante a greve. Isso é plenamente possível, está previsto em lei. Seria uma medida talvez mais eficiente, porque já que nós temos apenas cerca de 1.600 táxis e poucos mais de 2.000 Ubers em São Luís para mais de 600 mil usuários do transporte coletivo. Mas fica aqui a minha sugestão como gestor e me coloco sempre à disposição do prefeito e de toda a população para que a gente possa encontrar melhores soluções para esse problema. O fato é que isso tem que ser resolvido de uma vez por todas, tem sim que ser feita a nova licitação e você, usuário do transporte coletivo, que vai para o seu trabalho, que vai para a sua escola, que vai para a universidade, não pode ficar prejudicado. No próximo bloco, em 10 anos, o número de mortes por intervenção policial aumenta 300% na Paraíba. Nordeste News volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Nordeste News. Em 10 anos, o número de mortes por intervenção policial aumenta 300% na Paraíba. Em 2015, a Paraíba registrou 14 mortes por intervenção policial. Os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coletados pelo Núcleo de Dados da Rede Paraíba, mostram que, em 10 anos, o aumento foi de 300%. Atingindo 56 mortes por intervenção policial em 2024. Apesar do crescimento, o número é 24% menor do que registrado em 2023, quando ocorreram 74 assassinatos decorrentes de alguma ação policial. Na última década, esse foi o ano mais violento em relação às mortes por intervenção policial. Nos últimos 10 anos, 403 mortos por intervenção policial foram registrados na Paraíba, sendo 398 homens e 5 mulheres. Os números são altos, mas a nível de Nordeste, a Paraíba fica bem posicionada. Em 2024, o estado é o segundo que menos mata em intervenções policiais, ficando à frente apenas do Piauí. O estado da Bahia segue no topo do ranking com larga distância. No ano passado, foram registradas 1.557 mortes por intervenção policial. Uma ação policial terminou com 5 mortos na noite de sábado, dia 15, no bairro de Valentina, em João Pessoa. O caso foi registrado pela Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar.
A Polícia Civil só foi informada do ocorrido posteriormente. Segundo a PM, as mortes aconteceram em um confronto. O grupo se uniu para vingar a morte da mãe de um deles, ocorrida horas antes do Conde. De acordo com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, os policiais militares envolvidos na ação foram recebidos à bala pelos 5 homens e que, portanto, agiram no estrito cumprimento do dever legal. Ressaltou ainda que um inquérito policial vai apurar as circunstâncias da ocorrência. Volto com você, Alana. Agora a gente fala do problema que envolve o transporte escolar para a rede municipal de ensino em Maceió, que ganhou mais um capítulo. Por meio de nota, a prefeitura informou que o serviço foi temporariamente suspenso devido ao encerramento do contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa prestadora do transporte. Em comunicado destinado aos gestores e à comunidade escolar, a CEMED explicou que o acordo feito com a empresa em 2020 foi encerrado neste dia 17 de fevereiro. A secretaria, no entanto, reforçou que os 2 processos estão em andamento, sendo um emergencial e o outro licitatório, para a contratação de empresas para suprir a demanda. Na última quinta-feira, dia 13, a CEMED chegou a informar que o contrato com a empresa responsável pelo transporte escolar na capital estava normalizado e o transporte voltaria na segunda-feira, dia 17. A prefeitura destacou ainda que os alunos da rede municipal podem utilizar o Vamos Escolar com a garantia do acesso ao passe livre estudantil enquanto não há normalização do serviço. A seguir, Natal registra queda de 54,3% em casos positivos para a Covid-19. Até já! Nordeste News está de volta. O governador Rafael Fonteles e a secretária de Estado dos Transportes, Josiene Campelo, lançaram na manhã da segunda-feira o edital do Sistema de Incentivo Estadual ao Esporte do Piauí. Ao todo, serão 9 milhões investidos com o edital, que tem inscrições até o dia 28 de fevereiro e os resultados serão divulgados no dia 3 de abril. Fonteles destaca que incentivos ao esporte são necessários e que o edital do CIESP fomenta a pauta de forma importante. O lançamento do edital do Sistema de Incentivo Estadual do Esporte do Piauí. O CIESP é o Sistema de Incentivo Estadual ao Esporte no Estado e é um programa da Secretaria dos Esportes do Piauí que incentiva o esporte amador e profissional. O dispositivo de fomento ao desporto foi criado pela Lei Estadual de 11 de maio de 2023. Em 2024, foram aplicados 8 milhões de reais para recursos para esportes através do edital. Natal registra uma queda de 54,3% em casos positivos para a Covid-19. Isso mesmo, Alana. Natal registrou uma queda significativa nos casos de Covid-19 em janeiro deste ano. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente da Prefeitura, houve uma redução de 34,58% nas notificações e uma diminuição de 54,30% nos casos positivos, em comparação com o mesmo período de 2024. Foram 1.690 casos registrados no primeiro mês de 2025, contra 2.583 no ano anterior. Apesar da queda nos índices, o vírus continua circulando e exige atenção especialmente da população idosa. Com a inclusão da vacina no calendário nacional de imunização para crianças menores de 5 anos, gestantes e idosos, a vacinação tem sido reforçada na capital potiguar.
A imunização está disponível em 21 unidades básicas de saúde, de referência que funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 hora da tarde às 3 horas da tarde. Além disso, há pontos extras de vacinação nos shoppings Midway Mall e Partage Norte Shop, com atendimento de segunda a sexta, das 1 hora da tarde às 8 horas da noite e aos sábados, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. O Ministério da Saúde relembra que o Covid-19 ainda representa risco e que medidas preventivas continuam necessárias. Além da vacinação, é recomendado o uso de máscaras em locais fechados e mal ventilados, higienização das mãos e distanciamento social, quando possível. Em contraponto com a redução dos números apresentados em janeiro, a preocupação das autoridades se intensifica com a chegada do período carnavalesco. Volto com você, Alana. A seguir, RN fecha o último trimestre de 2024 com a quinta maior taxa de desemprego em todo o país. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já. O Nordeste News está de volta. 8 municípios sergipanos passam atualmente por processos de alteração de limites territoriais, de acordo com o trabalho de atualização do acervo cartográfico feito pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação do Estado, após a publicação da nova malha territorial do país, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento já atualizou as divisas entre Nossa Senhora da Glória e os vizinhos do Sertão e Agreste do Estado, Monte Alegre, Garuru, Grande Cardoso, São Miguel do Aleixo e Feira Nova. Esses municípios passam por pequenas alterações nos territórios que variam de 500 metros quadrados a 4 quilômetros quadrados. E são locais em áreas pouco habitadas. O geocientista da Universidade Federal do Sergipe, Júlio César Vieira, argumenta que essa alteração provoca um impacto notório, com perda da receita e até a diminuição de números de vereadores, já que uma parte dos habitantes passará para o município vizinho. Rio Grande do Norte fecha o último trimestre de 2024 com a quinta maior taxa de desemprego do Brasil. Quem vai trazer todos os detalhes sobre este levantamento é Hilary Christie. Isso mesmo, Alana. O Rio Grande do Norte teve a quinta maior taxa de desocupação, que também é chamada de taxa de desemprego do Brasil, no último trimestre de 2024. Os dados estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na última semana. Em comparação ao trimestre anterior de 2024, o RN apresentou uma queda de 0,3% na taxa de desemprego, saindo de 8,8% para 8,5%, indicando estabilidade. A pesquisa apontou ainda que o rendimento médio mensal no trabalho principal no quarto trimestre do RN foi de R$ 2.609, havendo uma redução de R$ 14 se comparado ao terceiro trimestre de 2024. Em dados gerais estimados, segundo o IBGE, dos 2,98 milhões de pessoas da população potiguar em idade de trabalhar, que é de 14 anos de idade ou mais, 1,59 milhão estava na força de trabalho, sendo 1,462 milhão ocupados e 137 mil desocupados. Já na capital Natal, a taxa de desocupação no quarto trimestre foi de 6,8%, apresentando uma redução de 1,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Volto com você, Alana. A gente muda de assunto e fala agora de um caso que tem chocado todo o país desde o fim de semana. Nós estamos falando da jovem
Natane Alves, de 20 anos, que foi sequestrada e feita refém e assassinada após sair da igreja na tarde do último domingo, dia 16, em Quixaramobim, que fica no interior do Ceará, por 3 suspeitos sob efeito de álcool e drogas, que aproveitaram a oportunidade para cometer o crime. Segundo informações da polícia, o objetivo dos homens era roubar o carro de Natane e vendê-lo para pagar uma dívida. A vítima foi encontrada horas depois, já sem vida, na cidade vizinha de Banabuí. As informações do caso foram divulgadas pela Polícia Civil do Ceará na segunda-feira. Conforme a polícia, os homens estavam em Quixaramobim desde o sábado, dia 15, e planejaram o roubo. Imagens das câmeras de segurança da região registraram o momento em que Natane foi abordada pelos suspeitos. Nas imagens é possível ver que a jovem ainda tentou escapar do veículo pela porta do passageiro, mas foi impedida pelos criminosos que a fizeram refém. As buscas por Natane geraram grande comoção entre os moradores da cidade, que se uniram para tentar encontrá-la. Ela estava na igreja e havia saído para pegar algo no carro. Ao perceberem a demora da jovem em retornar para o local, amigos e familiares começaram a procurar informações e descobriram, por meio das câmeras de um estabelecimento próximo, o exato momento em que a jovem foi levada. A polícia foi acionada e as imagens foram compartilhadas nas redes sociais. E com essa notícia, o Nordeste News de hoje, desta terça-feira, vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia até este momento. Amanhã o jornal estará de volta neste mesmo horário, trazendo os principais destaques da região Nordeste para deixar você que nos acompanha muito bem informado. Até amanhã!